Gostaria que os irmãos abrissem o seu livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aí continua no 21, de 4 a 8, que diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas coisas são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no fogo que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E Apocalipse 22, versículo 11 e 12, que diz assim: Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém, irmãos? Vamos poder se assentar, irmãos? Só que antes da gente entrar sobre o assunto santidade, tem algumas coisas que a gente vem tratando. Nós tratamos sobre o amor, tratamos um pouquinho sobre fé, e agora nós estamos tratando sobre fé e obras ao mesmo tempo, né? E eu acredito que tanto a fé quanto as obras, elas caminham juntas, paralelas. A gente estudou isso daí. Uma coisa acaba complementando a outra no meu modo de ver. E aqui nós temos algumas situações referentes a obras e o quanto essa palavra obra, ela é importante na vida do cristão. Então nós vamos começar voltando lá para Apocalipse 20, versículo 11, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então aqui, irmãos, nós já estamos vendo um primeiro ponto. Que João está falando que ele viu mortos, grandes e pequenos. Então não importa a idade. Todos nós seremos julgados. A questão toda, irmãos, que eu quero que os irmãos atentam, o primeiro ponto, é que tanto os pequenos como os grandes estavam diante de Deus. Se estavam diante de Deus, significa que estavam sendo julgados. Há uma atitude, há uma ação para ser feita nessa situação. Todos nós estaremos perante Deus um dia, e essa presença, né, estarmos perante Deus, significa que vamos ser julgados. Não importa a idade, não importa o tamanho. E aqui nós vimos que, primeiro, ele fala, e abriram-se os livros. Então abriu-se mais de um livro, porque está no plural aqui. 2, 3, 10, não importa, mas abriram-se os livros. E abriu-se outro livro. E esse livro é um livro importantíssimo. É o livro da vida. É o livro onde os nossos nomes devem estar escritos. Deve estar lá o nome de cada um de nós. Porque se não tivermos, nós vamos ver o que vai acontecer. E olha o que ele fala: e os mortos foram julgados
pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, todos que estão mortos, se Jesus voltar daqui um segundo, vamos dizer assim, todos os mortos serão julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, que consequentemente fará com que, segundo as obras que lá estão colocadas, vão fazer com que esteja escrito o seu nome no livro da vida. Para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, nós temos que aceitar primeiramente Jesus Cristo como nosso Salvador. E isso nós já o fizemos. Então, amém. Mas mesmo assim, mesmo sendo salvos, nós seremos também julgados. E a palavra fala que o julgamento do Senhor vai começar pela casa dele. Então nós seremos julgados, creio eu, no meu entendimento primeiro. Estávamos segundo as suas obras. Por isso, irmãos, que é tão importante quando a gente está falando em obra. Qual é a obra que você está fazendo? Porque mediante se você morrer hoje, não importa, mas se você morrer hoje, você vai ser julgado pelas suas obras. Olha que interessante. Cada um dos mortos serão julgados pelas suas obras. Nós que estamos vivos teremos os nossos corpos transformados, mas nós também seremos julgados pelo Senhor. Não perderemos a salvação, não é isso, mas também seremos julgados. Não sei se os irmãos repararam, no último versículo que nós lemos, em Apocalipse 21, ele fala que ele vem e vai trazer o seu galardão segundo as obras. Então, como que você espera viver a sua eternidade? Eu acredito que vai ter hierarquia no céu. Porque se vai ter galardão, tende a ter hierarquia. Quem tiver um galardão maior, na minha opinião, vai ter uma hierarquia maior. Porque o galardão nada mais é do que uma recompensa. Então nós precisamos ter boas obras aqui, para que o nosso galardão também seja bom lá na vida eterna. E as boas obras serão nossas julgadas pelo Senhor. E ele continua falando aqui: e deu o mar os seus mortos que nele havia. Então, se a pessoa morreu afogada, o mar vai dar a cada um dos mortos que um dia morreu no mar. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E olha só, irmãos, eu tenho um pensamento muito particular nisso, que eu volto a falar sobre aquela parábola, que para mim nada mais é do que um relato verdadeiro do rico e de Lázaro. E olha que interessante isso daqui. Por quê? Porque hoje, quando as pessoas morrem, para a nossa tradução bíblica aqui da Almeida, foi traduzido como um inferno, ali onde está o rico. Os irmãos lembram daquela passagem, né? Então tinha o Lázaro, que era pobre, e tinha o rico. Ambos morreram. Aí Lázaro é recolhido para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. Os irmãos já veem que ali é um lugar de tormento e ali já é um lugar quente para Dedéu. Porque ele pede para que para que Lázaro molhasse o dedo e refrescasse a língua dele. Eu creio, irmãos, que hoje as pessoas que morrem sem Cristo já estão num lugar condenatório. Que não dá para chamar que é o inferno lago de fogo, mas é esse inferno onde já é um calor intenso e onde ela já tem uma perturbação muito grande, que é o que a gente vê lá no relato do rico. Assim como eu creio que as pessoas que morreram com Cristo estão num lugar muito bom, mas ainda não é o paraíso. Porque lá ele não fala que Lázaro estava com Cristo no paraíso. Falou que estava no seio de Abraão. Num lugar muito legal. Então eu acredito que ainda na Nova Jerusalém não tem ninguém assim, né? Está sendo construída. Assim como no inferno, aquele lago que arde de fogo e enxofre, também não tem nenhum morador lá hoje. Vai ser inaugurado no tempo certo. Vamos chamar assim. Tanto a Nova Jerusalém quanto o lago de fogo e enxofre. E por isso que é muito importante, irmãos, que nós tenhamos uma vida, uma conduta com Cristo correta. Para que a gente não seja pego de surpresa e o nosso nome não esteja escrito no livro da vida.
é fundamental que nós vivamos uma vida de acordo com o que a palavra do Senhor fala para nós vivermos, para que o nosso nome sempre esteja escrito no livro da vida. Há uma discussão muito grande se a salvação pode ser perdida ou não. Se o pecado pode fazer que a nossa salvação seja perdida ou não. Eu não vou entrar nesse mérito. O meu mérito, e o que eu quero que deixar os irmãos bem cientes é que o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. É isso que nos importa. E ele fala o seguinte: e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então, o mar deu os mortos que nele havia, o inferno também deu, a morte também deu, e todos foram julgados segundo as suas obras. E ele complementa: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Agora, o lago de fogo está presente para a vida dessas pessoas que não foram achadas no livro da vida. Só agora elas vão para um lago de fogo e enxofre. Até então eles estavam já num lugar de tormento e num lugar quente, mas ainda não era o lago de fogo e enxofre. Quem já morreu ainda está aguardando o julgamento. Com certeza, que é o que ele vai chamar de segunda morte. A primeira morte é a física e a segunda morte vai ser a morte espiritual. Quero que os irmãos entendam a importância disso, porque o inferno, na minha opinião, é um lugar onde não haverá a mínima presença de Deus. Aqueles que forem para o inferno têm na terra o paraíso. Olha bem o que eu estou falando. Para aqueles que forem para o inferno, a terra é um paraíso. E para aqueles que forem para o céu, a terra é um inferno. Porque não dá para comparar as coisas. O inferno vai ser um lugar tão ruim, que imagina os irmãos que toda a essência pecaminosa do homem lá vai ser superestimada. Arrogância, né? Miséria, discórdia, guerra, maldade. Mas não só isso. Em alguns textos da Bíblia relata que as pessoas que estão no inferno, elas vão ser atormentadas todo um instante. Por que você não foi? Por que você não seguiu a Cristo? Por que você não largou o vício? Por que você não fez isso? Por que você não largou a mentira? Por que você não largou a falsidade? Por que você ouviu tantas pessoas pregarem para que você se arrependesse dos seus pecados e você não se arrependeu? O inferno é um lugar onde vai ter a ausência extrema de Deus. Deus não se fará presente em nenhum momento no inferno. Não tem paz, não tem nada. Não tem nada. É um lugar de tormento e sofrimento por algo que nós, que somos seres humanos, não medimos, que é o espaço do tempo. O tempo a gente não mede, irmão. Isso aqui é uma ilusão. Porque isso aqui é um tempo muito pequeno para que a gente possa medir o que é uma eternidade. O que é uma eternidade para nós? Nós não conseguimos imaginar isso. Agora imagina que no nosso conceito, eternidade não tem começo e não tem fim. Então essas pessoas vão viver nesse estado indefinidamente. Num lugar que é de fogo e enxofre. E agora imagina, irmãos. O enxofre cheira mal, pacas. Um calor tremendo. E a carne das pessoas estará em estado de decomposição eterna. Imagina o cheiro que isso não deve dar. Então é assustador o inferno, para que você tenha consciência de que lá não é um lugar para que você vá. O inferno não foi destinado para os homens. O inferno foi destinado para Satanás e os seus anjos. Para nós o destino é vida eterna, mas a vida eterna tem que estar em Jesus Cristo. E o que eu quero mostrar para os irmãos é que todos esses julgamentos que ele está fazendo aqui está relacionado às nossas obras. Reparem nisso. Eu vou voltar lá, ó. E vi os mortos, no 12, pequenos e grandes, que estavam diante dele, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas
obras. O que é obras, irmãos? Obra é um efeito realizado pelas nossas mãos. E eu peguei dois pensamentos aqui de Aristóteles. Obras, no significado... Melhor, agora não. Isso aqui é uma definição. Obras, no significado antigo dos profetas, é o resultado de uma ação, em decorrência da obediência a um que manda. Vou repetir. Isso no sentido dos profetas. Lá antigamente. Tá? Obras é o significado antigo dos profetas, sendo como o resultado, então obra é o resultado de uma ação em decorrência da obediência a quem mandou fazer alguma coisa. Os irmãos conseguiram entender essa frase? A obra é um resultado de uma ação que você pratica em função de alguém que manda. Então Deus manda você fazer um resultado que são as suas boas obras. Então você tem essa obediência. Aristóteles disse o seguinte: existe uma obra desde que haja o comando de uma parte e na outra obediência. Trazem isso para o Evangelho. Existe o comando, existe o mando de uma parte, o mando de Cristo, o mandar, né? Mando que eu falo é do mandar, do verbo mandar. O mandar em questão a obediência da parte de Cristo e da nossa de obediência. Ajuntando o mandar de Cristo com a nossa obediência significa a realização de obras. Porque nós obedecemos a Cristo. A obediência que nós temos a Cristo gera em nós boa obra. E Aristóteles também volta a falar o seguinte: um ser que ordena e um ser que obedece. Você tem quem manda e você tem quem obedece. Quem manda e quem obedece, executando esse serviço, gera uma obra. Então o Senhor manda e nós obedecemos. O resultado disso é uma obra. O mandamento infalivelmente procede à obediência, pois este depende daquele. Então, ou seja, quem recebe a ordem, ele tem como por costume, ou por, digamos assim, por obediência, executar aquilo que foi mandado. No versículo 14, ele continua falando assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então veja, todos esses aqui foram julgados e foram condenados. Mas eles estavam o quê? Mortos fisicamente. Agora, eles não estarão só mortos fisicamente, eles estarão mortos na alma e no espírito. Então agora não tem mais nada da existência de Deus nessas pessoas. Por isso que elas vão ser lançadas no lago de fogo, e essa é a segunda morte. Não haverá ressurreição para esses. Os mortos que morrerem com Cristo, quando o Senhor voltar, eles serão ressuscitados, serão ressurretos, terão seus corpos transformados. Essa é a primeira ressurreição. Não haverá uma segunda. Então, os que estão na segunda vão para a morte. Morte eterna. E ele continua falando aqui: e aquele que não foi achado no escrito do livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então o nome que não tiver escrito no livro da vida vai ser lançado nesse lago de fogo. Não tem conversa. Não vai ter um meio termo. Não tem como ficar nesse planeta, vamos chamar assim. A coisa vai ter um fim, irmãos. A coisa teve um começo, teve um meio, que foi quando Cristo veio e morreu na cruz por nós, mas o fim vai ser o julgamento. Então, que você execute a obediência para que você tenha boas obras, para que isso seja escrito nos livros. Para quando você for julgado, você ser julgado pelas suas boas obras. E quando ela for passar pelo fogo, que nós lemos aqui na palavra, seja como prata e seja como ouro, que ela seja refinada.
para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Ou seja, em Tiago está escrito que a fé sem obras É morta. é morta. Exatamente. Por isso que a fé e as obras são duas coisas que tem que andar juntinha. Não adianta, lá mesmo fala, não adianta você ter fé e não ter obras. Né? E ele fala o seguinte, mostra-me a tua fé pelas tuas obras. Né? A gente estudou isso. E isso é fundamental. Então nós somos chamados a executar a nossa fé em Cristo, mas também ter boas obras. Então não adianta simplesmente falar, eu tenho fé que o Senhor pode mudar a minha situação, mas você não pratica boas obras. É que se dane o outro, né? Não é? Ou então também o que adianta você praticar boas obras e achar que vai ser salvo pelas boas obras? Não vai. As boas obras não te dão salvação. A salvação é Jesus Cristo. Como é importante, irmãos, nós demonstrarmos amor pelo próximo. E você só demonstra amor pelo próximo, isso, se você tiver fé. E se você estiver predisposto a gerar boas obras. Porque senão você não gera. É fácil você negligenciar o próximo. Lá no comecinho ali de Tiago, quando a gente lê os últimos capítulos ali, ele fala exatamente isso. O que adianta o irmão vir para você e pedir algo de mantimento e você despedir ele sem você alimentar? Não adianta nada. Então não adianta nada se você não ter empatia. Muitas das vezes é mais fácil a gente ter empatia pelo estranho, por uma pessoa da rua, do que ter empatia por alguém da família. E isso é o mais difícil. Por isso que eu falo para os irmãos, a demonstração de amor pelo próximo não começa na rua, começa dentro de casa. É no trato do marido com a esposa, da esposa com o esposo, da esposa com os filhos, do pai com os filhos. É ali que você tem que começar a demonstrar o amor. Dos irmãos. Entre os irmãos, mas principalmente em casa. Porque, irmãos, o inimigo não consegue trabalhar contra a igreja. Porque a própria palavra fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas e a família? Não fala da família, fala da igreja. Então a família é o nosso primeiro ministério. Então nós temos que cuidar da família, cuidar dos filhos, cuidar da esposa. Tentar fazer o melhor que a gente pode nesse mundo. O melhor. Por isso que nós temos que ter fé e gerar boas obras. Lá em Apocalipse 21, do 4 ao 8, a gente falou um pouquinho do inferno. Agora vamos falar, olha só que fantástico, o que está nos proposto pelo Senhor. E ele diz assim, no versículo 4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eis que o que está sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, sua parte será no fogo, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então aqui nós temos uma palhinha do que vai ser o céu no começo. Primeiramente, que o próprio Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Olha que bacana. Isso já significa que lá nós não vamos ter mais sofrimento. Nem tristeza, nem dor. E ele continua aqui, ó. Não haverá mais morte. Então, não vai ter mais doença. Ninguém ficará mais doente. Porém, esses que praticam tais coisas já estão condenados. Nós vamos chegar lá. Nem pranto. Ou seja, não vamos prantear mais nada. Nem clamor. Nem dor. Tudo. Olha como todas essas coisas que ele relata são coisas que nos afligem no nosso dia a dia aqui. E ele fala, porque já essas primeiras coisas são passadas. Acabou. Não vai existir mais. Está aqui na terra. Está sob o domínio do pecado. E lá não vai ter mais nada disso. Olha que lugar fantástico que nós vamos viver, irmãos. Não vamos ter mais tristeza. Não vamos ter mais dor. Não vamos ter mais pranto. Não vamos viver sob o jugo do pecado. Não vamos viver
com clamor, tendo que clamar e tendo que, sabe, padecer o que a gente padece nos dias de hoje. Ele continua: eu que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Isso ficou muito abrangente, né, irmãos? Porque ele pode fazer nova todas as coisas psicologicamente, ele pode fazer nova todas as coisas espiritualmente, e ele pode fazer nova todas as coisas materialmente. Não está definido o que ele vai trabalhar, mas ele pode fazer essas três coisas. Ele pode fazer essa terra toda que está aqui ser totalmente modificada, toda nova. Como ele pode fazer nova todas as coisas no nosso pensamento, no nosso intelecto, na nossa alma, no nosso ser pensante. Já pensou que coisa fantástica isso? Olha, imagina a gente estar com o Senhor 24 horas por dia. Se vai ter dia, porque a gente não vai conseguir mensurar, porque vai ser por toda a eternidade também. Então, por toda a eternidade, nós não vamos ter mais agonia de como será o dia de amanhã. Nós não teremos mais a tristeza do que nos prepara para o dia de amanhã. Nós não teremos mais discussões, intrigas, divisões, pelejas, insensibilidade, dificuldade de conversar. Olha aonde a gente vai estar. Então não vai valer a pena ser tribulado aqui? Não vai valer a pena passar esse tempo que a gente tem que passar aqui, mas passar com Cristo aqui? Porque aqui isso tudo se torna suportável. E lá então, nós vamos estar com Ele por toda a eternidade. Mas se o seu nome não tiver escrito no livro da vida, você está frito. Literalmente, né? Porque o lugar que arde como fogo e enxofre e arde, não deve ser ameno. E disse mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E esse versículo eu quero que os irmãos guardem. Quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. A proposta do paraíso está para quem vencer. Não está para quem se acovarda agora no meio da luta e abandona a igreja. Não está para aquele que vai se apostatar da fé. Não está para aquele que vai renegar Cristo. É ao que vencer. É aquele que vai ter que permanecer firme até o fim. Irmãos, permanecer firme até o fim não vai ser fácil. Olha que nós estamos vendo o que está acontecendo com o mundo. Ideologia. Cada vez mais Cristo está sendo zombado. Cada vez mais a gente vê o inimigo com mais poder e cada vez a gente vê a igreja mais enfraquecida. Não é porque Cristo está fraco. Muito menos porque Cristo abandonou a igreja. É porque as igrejas estão permitindo que o pecado conviva dentro da igreja. Quando a gente fala em santidade, irmãos, é por isso que é importante a gente entender isso. Porque todo aquele que passa pelo processo de santificação procura se abster do pecado. A diferença do cristão, para uma pessoa que segue a Cristo, mas não é um cristão de verdade, o cristão quando peca, ele se envergonha do que ele faz. E tenta não fazer de novo, mesmo que ele faça. E se envergonha de novo e pede perdão de novo. Agora, aquele que esquenta o banco, ele nunca pretende mudar. Ele fala assim: não, tá bom do jeito que tá. Não, mas eu posso seguir a Cristo desse jeito. Ele nunca olha para dentro dele mesmo e fala o seguinte: eu preciso de mudança. Ele sempre fala: eu estou bem como estou. Cristo me aceita do jeito que eu estou. Eu não preciso mudar. Isso não é vencedor, irmão. Vencedor é alguém que teve que ter algum tipo de combate. Vencedor é aquele que estava numa disputa, no mínimo. Você quer ver uma coisa? Disputa de jogo de xadrez, que a gente vê às vezes na televisão. Alguém tem que vencer, alguém tem que perder. Uma partida de futebol, quando não acaba com empate, né? Vamos dizer assim, que não pudesse acabar com empate, teria que ter sempre um vitorioso. Quem vencer é a pessoa que vai resistir até o final sobre todas as coisas e se manter firme a essa palavra. Não é se manter firme a mim, mas é se manter firme a essa palavra.
Você tem que se manter firme a essa palavra. Então você leia essa palavra para que você conheça ela de ponta a ponta, para que você seja firme, para que você seja vencedor. Porque não adianta nada, irmão, estar na igreja e lá no finalzinho você acabar negando a Cristo, mediante a uma situação que pode acontecer. Nós vimos isso acontecendo na igreja primitiva, quando o Império Romano entrava dentro da casa dos israelitas e espancavam as mulheres, matavam, ou quando não jogava no Coliseu, ou quando não levava para aquelas lutas e tantas outras coisas. Será que nós vamos passar por isso? Será que nós não vamos passar por isso? Será que nós vamos passar por tribulações e dificuldades que amanhã pode nos faltar o pão? E aí quando estiver faltando o pão, muitos dos cristãos que se dizem cristãos vão começar a blasfemar e a reclamar de Deus? E vão se vender por um bocado de lentilha. Ainda está acontecendo, né? Aqueles que negam, se não negar a Cristo, são degolados aí no... Tem muito na África acontecendo isso. Tem missionários sendo mortos. Então, ao que vencer, é o que vai chegar e vai falar o seguinte: olha, você vai perder sua casa, você vai perder sua família, você vai perder seus bens, você vai perder seu emprego, você pode perder tudo. E você fala o seguinte: leva, não vai me fazer falta. E lembrar que Jesus falou o seguinte: olha, os pardais têm casa, as andorinhas têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Se a ele fizeram todas aquelas coisas, não fariam a nós? O Senhor já nos alertou sobre isso, mas muito de nós vai negar a Cristo lá naquele tempo. Por quê? Porque não está lembrando dessa palavra. Quem vencer herdará todas as coisas. Tem que vencer. Porque olha, vamos dizer assim, olha o patrimônio que a gente vai receber depois. Eu serei seu Deus e ele será meu escravo. Está escrito aí, ó, não está? Será meu filho. Filho. Caramba. Filho de Deus. Filho de Deus. Olha aqui, que coisa proposta para nós. Quem poderia nos propor algo assim? Se não fosse Deus? Só o Pai. Só Ele. Nos receber como filho. Mas irmão, para você ser recebido como filho, você vai ter que vencer. Você tem que vencer o mundo hoje. Você tem que vencer as propinas. Né? Você tem que vencer tantas coisas que o inimigo coloca na sua vida, no seu dia a dia. Tanta dificuldade, tanta tribulação, tanta luta, tanta angústia, tanto sentimento de perda, tanto sentimento de abandono, tanto sentimento de angústia que gera no coração da gente. Muitas vezes só a gente sabe disso. Não é compartilhado com ninguém. Mas há o que vencer. Há o que vencer. Mas tem pro que não vai vencer também. Tá aqui, ó. Aquele tipo de crente que não quer combater com o mundo. Aquele tipo de cristão que não quer lutar. Deixa a maré rolar. Não tem aquela que fala, deixa a correnteza te levar? Né? Deixa. Vai indo pela correnteza. E ele fala o seguinte, mas, quanto aos covardes. Que covarde? Covarde é aquele cara que não quer brigar? Não, irmãos. Esse covarde não é isso daí, não. Esse aqui é os covardes que se acovardam de falar de Cristo. Esse aqui são os covardes que têm covardia para orar. Covardia para ler a Bíblia. Covardia para ter comunhão com o Senhor. É covarde. Aos incrédulos. Eu não acredito. Por que eu vou acreditar em Jesus? Quem garante que ele fez tudo isso que essa palavra fala? Quem garante que ele era o Filho de Deus? Incredulidade. O que? Minha vida é um inferno. Se Jesus aí não faz nada na minha vida. Jesus nunca me deu nada. Isso é incredulidade, irmãos. Abomináveis. Homicidas. Bom, abomináveis é que fazem todo tipo de abominação, né? Então nós podemos falar entre elas pedofilia, aborto,
né? Digamos assim, as feministas, os machistas, que criam todo tipo de abominação. Aos homicidas, são os que matam. Aos fornicadores, tem intimidade fora do casamento. Aos feiticeiros, e depois de Harry Potter virou palhaçada, né? Eu lembro que na época desse bruxinho aí, o Harry Potter, as crianças ficavam loucas, negócio de varinha, com as palavras lá que eles só nem sabem o que estão falando, né? E acham que feitiçaria é uma coisa boa. Hoje em dia a gente vê muita gente, muito jovem envolvido com esoterismo, ET, aquelas coisas de doido que só por misericórdia, que às vezes dá vontade de rir, porque não dá pra acreditar numa história daquela. E eu não entendo. Acredita no ET Bilu? Desculpa a brincadeira, irmãos, porque um dia a gente tava conversando dessas coisas, né? E o André lembrou disso. Não sei se os irmãos lembram, saiu até na Record a matéria do ET Bilu. Era um cara que acho que se fantasiou de ET e deu uma repercussão aí no interior. E ele falou, tio, conhece o ET Bilu? Eu falei, não, a gente foi na internet pesquisar e a gente morreu de dar risada, porque a gente viu que aquilo lá era uma fajutice tremenda, né? Mas tem gente que quer acreditar nessas coisas. É mais fácil acreditar num ET do que acreditar na palavra de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é mais fácil. A mentalidade do ser humano está tão distorcida que hoje é mais fácil você acreditar em coisas esotéricas, numa pedra. Essa pedra te traz... Essa caneca do pastor Tom te traz energia. Só R$500. E tem gente que acredita nisso. Não tem? Tem. Mas é mais fácil acreditar nessas coisas inventadas do que acreditar na palavra de Deus. Aí vão falar que isso aqui é inventado. Mas ele está deixando bem claro aqui, ó. Aos feiticeiros. Que pratica todo tipo de feitiçaria. E não tem isso. Nunca foi tão aberto sobre satanismo como está sendo aberto e cada dia mais tendo adeptos. Até outro dia eu estava vendo um cara que fala proeminentemente que ele é satanista aqui no Brasil e tira um barato de um monte de gente. Até ele tirou um barato dos cristãos que estavam dançando dancinha de TikTok. Não tenho uma ideia de que ponto chegou o cristão. Aos idólatras, irmão, idolatria não é só imagem de escultura. Tem marido que idolatra a esposa, tem esposa que idolatra filho, tem filho que idolatra a mãe, tem esposa que idolatra o marido. Tem camarada que idolatra um carro. Tem gente que idolatra o dinheiro. Tem gente que idolatra uma casa. Então a idolatria não é só imagem de escultura. Está relacionada. Mas a idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. É uma idolatria. E esse aqui, com certeza, eu não conheço. E a todos os mentirosos. Ninguém mente. Todo mundo fala a verdade. Mentirosos. Já se ouve falar até agora que existe uma mentirinha santa. Se como mentira fosse santa. Mas não deixa se enganar não, irmãos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E ele repete, pela segunda vez agora, que é a segunda morte. O assustador, irmãos, é que eu tenho para te falar uma coisa. Não é só isso que está no versículo 8. Talvez aqui você leia isso e você não se encaixe. Talvez não. Talvez você vai falar o seguinte, Tom, que é isso? Eu não sou covarde. Incrédulo, muito menos. Abominação? Não, eu sou completamente contra, por exemplo, a pedofilia. Legal. Nunca matei ninguém, então eu não sou um homicida. Não sou fornicador, tô casadinho, tô na minha vida legal, beleza. Feitiçaria? Nem penso nisso. Tô longe disso. Não tem idolatria.
e também não sou mentiroso. Então, irmãos, vamos lá para um texto fantástico de Gálatas. É Gálatas? Que eu anotei aqui? Peraí. Gálatas 5,19, é isso mesmo. Esse é um texto que sempre quando eu leio ele, eu lembro da irmã Margarida. Vamos voltar lá para Gálatas. Alguém já achou? Olha que Gálatas sumiu da minha Bíblia, hein? Achei. Ele vai lá para Gálatas 5,19. Isso aí. Todos acharam? Show, Dé. Esperar o Dé achar também. Tudo bem? Lá no 19 vai falar o seguinte: porque as obras da carne são manifestas quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Olha, já tem uma nova data, um novo dado aqui, ó. Inimizade, contenda, ciúmes, ira, peleja, dissensões ou divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. E aí vem a palavrinha que complementa tudo, irmãos. E coisas semelhantes a essa, acerca das quais de antemão vos declaro que também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aumentou pra caramba a lista aí, hein? Hein? Será que você se acha em alguma dessas palavras? Não vou falar nem adjetivos, né? Porque adjetivo gera qualidade. Mas será que em alguma coisa aqui, irmão, você se encaixa? Porque se em alguma coisa que você se encaixa, a própria palavra está falando que os que cometem tais coisas e coisas semelhantes a essas não herdarão o reino dos céus. Então não adianta você estar vindo para a igreja se você acha que a sua mentira é justificável. Né? Se o adultério, se a fornicação, se contenda, se divisão, se lascívia, se impureza, seja o que for, irmão, só o fato de você criar uma inimizade já é o suficiente para você não herdar o reino dos céus. Olha que coisa. Então, você tem tudo que tem no versículo 8 de Apocalipse, somado com Gálatas 5, do 19 em diante, e que vai acabar culminando no seguinte: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Os irmãos percebem que seguir a Cristo não é algo simples. O evangelho é simples. Aceite Jesus como seu Salvador e arrepende-se de seus pecados. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que evitar essas coisas. Nem que a gente parte na nossa própria carne. Mas a gente tem que evitar essas coisas. Porque os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, para quem pratica essas coisas, o seu nome não vai estar escrito no livro da vida. É muito simples isso. Por isso que nós precisamos estar atentos. Por isso que nós já aceitamos Cristo como nosso Salvador. Então agora é hora da gente executar as boas obras. Estarmos aliados com a fé. Porque as duas coisas vão andar juntas. E não adianta você vir para a igreja, mas você não mudar o seu comportamento. Não adianta você pensar: mas eu minto porque todo mundo mente. Você não é todo mundo. Nunca ouviram essa frase? Minha mãe sempre falava isso. Você não é todo mundo. Mas todo mundo mente. Mas você não pode mentir. Mas todo mundo age assim. Você não é todo mundo. Você foi lavado, você foi remido. Você não pode ser igual ao mundo. Você tem que ser diferente. A sua postura tem que ser diferente. O seu caráter é diferente. As suas obras são diferentes da obra do mundo.
Porque então para que Cristo? Se você não muda a sua conduta. Se nós não procurarmos mudar a nossa conduta, para que a nossa conduta se encaixe na palavra do Senhor, para que estamos vindo na igreja? Se é para vir para a igreja, para continuar com a boca suja que a gente muitos têm, não estou falando nós aqui, irmão, tá? Sei que aqui está todo mundo lavado e remido no sangue de Jesus. Mas muitos que estão na igreja continuam com a boca suja. Vem fazer o que na igreja se você não quer mudar de vida? E aí eu chego a uma conclusão. O ímpio não prevalecerá na tenda do justo. Essa é a realidade, irmãos. Porque a gente vê que muitas pessoas abandonam a igreja. Por que muitas pessoas abandonam Cristo? Porque estão vivendo no pecado, sabe que está errado, mas não quer mudar. Vai chegar ao ponto de falar o seguinte, ó, eu sou assim, eu vou morrer assim, então você vai para o inferno assim. É a realidade. Nós precisamos mudar os nossos atos e as nossas atitudes. Não é mudar de qualquer jeito, é mudar de acordo com o que a palavra fala. Então se você mente, não minta mais. Lembra que ele dá o exemplo, aquele que rouba não rouba mais? Antes, trabalhe com as suas mãos para que possa ser produtivo e ajudar os seus irmãos. Está na Bíblia isso. Então aquele que furtava não furta mais. Então aquele que mentia também não mente mais. Aquele que adulterava não adultera mais. Né? Aquele que tinha inveja não tem mais. Aquele que criava inimizade não cria mais inimizade. Porque o Espírito Santo mostra pra gente que nós estamos fazendo coisas erradas. Mas, muitas das vezes, o nosso orgulho não deixa a gente enxergar isso. Esse criar inimizade é aquele... Fofoca mesmo. Claro, por que não? É fofoca mesmo, não vai criar inimizade? Eu não gosto do cabelo do André, viu, Marlene? Não gosto mesmo. Sei porque o André tem o cabelo desse jeito. Não gosto do cabelo do André. Mas você vai chegar no ouvido do André uma hora e vai fazer o quê? Vai deixar o André chateado. Não que ele vai ficar chateado, quem sabe que eu estou brincando com ele. Mas dependendo do assunto que se trata, vai criar o que na pessoa? Tristeza, inimizade. Irmãos, aquele que magoou o seu irmão... Como que é a palavra? Não é? É só o fato de você aborrecer. Só o fato da gente aborrecer. Então tá vendo como a vida do cristão é uma vida de renúncia? Porque a vontade que nós temos quando alguém vem discutir com a gente falar um montão. Eu vou perder na briga? Na goela aqui? Se você xinga, eu xingo mais alto ali. Não vem não. É assim que o mundo faz. Mas o mundo vai falar o seguinte, ela tá nervosa, xinga mais. Que se exploda ela. Mas quando a gente aceita Jesus como seu Salvador, às vezes ela tá nervosa e vai falar o seguinte, vou ficar quietinho, não vou falar nada. Deixa, até passar essa fúria dela aí. Capítulo 22? Nós vamos chegar lá já. Então a gente vê que todas essas situações na vida do cristão é essa situação que a gente está vivendo hoje em dia. Vamos lá para o capítulo 22, versículo 11. Bem lembrado pelo Francisco. E nós vamos ler aqui em Apocalipse 22, 11. Quem é injusto, seja injusto. Pratique injustiça. Você não quer ser justo? Tá bom, não seja. Então continua sendo injusto. Ele está falando isso. Olha bem, irmãos. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quer viver na sujeira? Quer viver na podridão? Quer viver no pecado? Viva. Continua. É um direito seu. Deus não deu o livre-arbítrio? Usa o livre-arbítrio. Lá vai ter a consequência do livre-arbítrio no final. Não tem problema nenhum, mas usa o seu livre-arbítrio. E olha que ele continua. Seja sujo ainda. E quem é justo? Seja justificado ainda. E quem é santo? Seja santificado ainda. Tudo depende do que você está criando de boa obra. Olha que justiça, sujidade, justificação e santidade são atitudes que nós como seres humanos temos.
É você que escolhe. É você que faz. É você que tem que correr atrás. Mas se você quer viver nessa podridão do mundo, você vive. Vai ficar vindo para a igreja, vai esquentar banco? Vai. O que nós vamos fazer sobre isso? Nada. Só vamos orar para que o Senhor possa um dia realmente te converter. Lembra da parábola do joio e do trigo? Se alguém aqui é joio, vai crescer junto comigo que quero ser trigo. E os irmãos já viram a diferença entre o joio e o trigo? Eu passei uma vez no grupo da igreja, que as pessoas foram ver. E eles filmaram, né? E isso tem na plantação. Eles pegaram o joio e pegaram o trigo. Colocaram um do lado do outro e você olha, você não percebe a diferença. Principalmente eu que sou leigo. Não manjo. Eu olho, para mim era tudo trigo ou era tudo joio. A diferença estava na hora que eles passaram o joio na mão e o trigo na mão, fazendo assim, ó. Quando eles fizeram assim no joio, só tinha palha. Ele não tinha o carocinho do trigo lá dentro dele. Então era igual. Mas quando ele passava assim, só tinha palha. É como o joio, para mim, que eu vi nesse vídeo, para mim, irmãos, é como se o joio fosse o trigo, mas alguma coisa não cresceu no joio. Pode ser que eu esteja errado, tá? Mas eu estou falando a impressão que me dá como leigo. Eu não entendo nada de agricultura, talvez eu esteja falando uma grande besteira. Mas para mim que sou leigo, eu olhando o joio e o trigo, eu vejo que os dois são tão parecidos, mas tão iguais, que eu poderia dizer que o joio é um trigo que não germinou. Por que eu falo isso? Porque quando o camarada lá pegou o trigo e raspou assim na mão, o outro estava com a mão embaixo, caiu os carocinhos do trigo. Porque ali teve uma germinação. Cresceu algo. Cresceu algo. Então que nós sejamos o quê? Joio? Trigo. Porque alguma coisa tem que germinar em nós. E o que germina em nós é a palavra de Deus. Que vai gerar em nós um comportamento diferente do comportamento do mundo. Porque se você vem na igreja e você não germina essa palavra na sua vida, se essa palavra não está te fazendo eficiência na sua vida, de duas uma. Ou o pastor, ou a igreja está errada e não está pregando a palavra, ou é você que não está deixando germinar. E você vai se tornar o quê? Joio. E lá no final, o que vai acontecer com o joio? Só serve para ser o quê? Queimado. Vai para o inferno. Então não adianta ficar ouvindo a palavra e não mudar de postura, e não mudar de conduta, não mudar de vida, não ter um objetivo diferente na vida. Ainda está se preocupando com as coisas do mundo, com dinheiro, com carro, com conta para pagar, com isso. A gente tem essas tribulações, mas elas não têm que ocupar o espaço de Deus nas nossas vidas. Elas são importantes até para que a nossa fé seja crescida, mas elas não podem ser prioridades na nossa vida. A nossa prioridade tem que ser Cristo. E ele continua aqui falando lá no finalzinho. Vamos voltar lá, irmão. Apocalipse 22:12. Porque eu falo que a obra é importante. Eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo. Galardão é a mesma coisa que recompensa. Para dar a cada um segundo a sua obra. Irmão, então cada um de nós vamos ter uma recompensa. Qual é a recompensa que você quer ter? Qual é a recompensa que você vai querer ter? Ou qual é a boa obra que você está executando hoje para que você tenha um galardão no céu? Eu fico imaginando que talvez a gente brinca, né? Que cada um vai ter uma coroa, né? Aí eu tô falando uma brincadeira entre nós, tá bom, irmãos? Tá? Que a gente sabe que vai ter a coroa e o galardão, a gente vai ter. E aí o pessoal, o Gabriel brinca muito assim, fala assim, pai, quando você chegar lá no céu, na sua coroa vai ter um galardão desse tamanho, de rubi lá, de diamante, de pedra preciosa. Você vai andar até assim, ó, torto, de tanto que você aguenta a mãe. Ele brincando assim, né? Eu falei, mas imagina o dela, que ela vai andar assim então, né? Porque é eu, você e a Júlia. Qual é o galardão que você vai querer receber lá, meu irmão? Então você tem que entender que se você vai dar, que ele vai dar a cada um segundo a sua obra, qual é a boa obra que você está executando aqui para você ter um galardão lá? Não que esse galardão vai nos criar inveja,
Mas esse galardão vai nos criar a ideia de que, como esse camarada trabalhou, como esse cara gerou boas obras. Como foi obediente, temente. O mais importante, como ele foi obediente para receber um galardão. Caramba, Marlene, que é isso, menina? É meu galardão. Segundo a sua obra. Que obra que você está fazendo, meu irmão? Que obra que você está executando? Porque você vai ser julgado por ela. Você não vai perder a salvação, mas você vai ser julgado. Você vai ser recompensado por ela. Então nós precisamos executar boas obras. A nossa maior boa obra que nós podemos fazer, a Eli matou de cheio. Obedecer. Não é obedecer o pastor, não é obedecer diácono, presbítero, é obedecer a palavra. Essa daqui, ó, é a maior profecia. Não fique esperando o Senhor levantar um profeta e vir falar com você pessoalmente. Não espera isso. Porque sabe o que vai acontecer naquele dia? O Senhor pode falar o seguinte: eu te mandei a minha maior profecia e você não ouviu? Tem aquela historinha do barco. Foi para você que aconteceu essa semana? A historinha do barco, André? Acho que foi, né, que a gente conversando. O camarada estava numa ilha lá e, né, a água estava subindo. E aí ele falava assim: não, Deus vai me salvar. Aí Deus mandou um cara num botinho: ô, sobe aí. Tá subindo e a ilha tá afundando. O cara, não, de bote. Imagina, Deus vai me salvar. Aí veio o cara com uma lancha. A água já estava no tornozelo. Sobe aí, irmão. A ilha vai afundar. Não, Deus vai me salvar. Um resumo da história: mandou um transatlântico e o camarada não subiu, ele morreu afogado. E ele estava esperando Deus mandar uma salvação. Ele mandou um monte. Ele mandou um monte de barquinho, de caiaque, a um transatlântico e o cara não ouviu. Hoje tem muita gente dentro da igreja no mesmo estado. A palavra está falando, o Senhor está falando, mas a pessoa acha assim: não, o Senhor tem que levantar um profeta para me falar. A palavra está falando. Você quer profecia maior do que essa palavra? Não tem profecia maior do que a palavra do Senhor. Não se iluda, não tem profeta maior do que a palavra. E olhe, cuidado, porque muito profeta hoje está profetizando o que não está na palavra. E isso é temerário. Muitos estão profetizando: e Deus vai te dar uma casa nova, e Deus vai te dar um carro novo, pega a chave da tua bênção. Aonde está isso na palavra? Se você tem o que comer e o que vestir, já está bom. Se olha os lírios que não plantam, os passarinhos que não plantam, não cegam nem nada, e o Senhor tem cuidado dele e não vai cuidar de você? Para que essa ânsia, ou esse desejo tão grande que nós temos de que a nossa vida aqui seja melhor? Larga essa vida, gente. Não tem que largar isso aqui. Largar que eu falo, não é que amanhã eu não vou trabalhar mais, amanhã eu não vou cuidar mais da minha vida, não cuido mais da minha higiene, não cuido mais... Não. Larga de priorizar essa vida. E começa a priorizar a vida eterna. Ainda dá tempo. Sabe, a lei da semeadura, ela é tão verdadeira para nós aqui quanto vai ser para nós na eternidade. Ué, simples. Se você não estiver plantando as suas boas obras, se você... o que você vai colher no final? Qual vai ser o seu galardão no final? Então priorizem a palavra do Senhor na vida de vocês. A gente está falando de 10 minutos de leitura diária de Bíblia, e eu aposto que... Não vou apostar não, porque é errado. Mas eu tenho quase certeza que muitos poucos fizeram 10 minutos todos os dias de segunda a sábado. 10 minutos. 10 minutos. Tá com o seu celular aí, André? Faz uma conta para mim aí. Pega 24 horas e multiplica por 60 para mim, filho. Eu tô com a minha cabeça muito ruim para fazer essa conta. Quanto é que vai dar isso daí? 24 vezes 60. 1440. 1440 minutos num dia. Eu tô pedindo 10 minutos.
10 minutos não chega a ser 1%, porque 1% daria 14. E a gente não consegue dar 1% do nosso dia. Não estou falando do nosso tempo, estou falando do nosso dia. Porque muitos vão falar assim, mas eu tenho que dormir 8 horas. Bom, você faz da meia-noite às 6, tira 10 minutos. É simples. Da meia-noite às 6 você dorme, tira 10 minutos do seu sono. Então não tem justificativa. Não tem nenhuma prerrogativa aceitável. Eu estou falando aqui num dia que tem 1440 minutos. Nós não conseguimos dar 10 minutos para o Senhor. E aí, mediante as nossas tribulações no nosso dia a dia, a gente quer orar e falar, Senhor, me socorre. Que intimidade a gente gerou com o Senhor para pedir para o Senhor, me socorre. Você não consegue dar 10 minutos. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu estou falando para a gente ter 10 minutos e a gente não consegue. Nós não priorizamos o Senhor na nossa vida. O Senhor nos priorizou, mas nós não priorizamos o Senhor na nossa vida. Eu estou pedindo menos de 1%. Eu não estou pedindo 1%. 1% de leitura bíblica. Menos do que isso, 10 minutos, irmãos. Será que a gente não consegue se esforçar? Será que a pessoa de Cristo não merece 10 minutos da nossa atenção diária? Nós damos horas em internet, nós damos horas no trabalho, nós damos horas em passeio, nós damos hora no relacionamento familiar, nós damos hora em todo tipo que eu poderia chamar de idolatria. Nossa! Porque idolatria não é só culto às imagens. A idolatria é quando você tira Deus do seu patamar e coloca outra coisa. E nós estamos colocando outras, inúmeras coisas no patamar, no lugar de Deus. Porque a gente não consegue dar 10 minutos. Irmãos, como a gente vai ter santificação se a gente não gasta, entre aspas, o nosso tempo lendo a palavra? E eu ainda nem falei em 10 minutos de oração, de leitura de palavra e 5 de oração, eu ainda nem cheguei nisso. Eu só estou pedindo 10 minutos de leitura da palavra. Será que a gente consegue se comprometer a essa semana a fazer isso, irmãos? Será que todos nós conseguiremos cobrar um dos outros 10 minutos? Não importa se é na hora que acorda ou se é antes de dormir, não importa. Você tem 24 horas num dia, pega 10 minutos, será que a gente consegue se comprometer? Não comigo, mas com o Espírito Santo falando o seguinte, vou te dar 10 minutos de atenção nessa semana. Será que a gente consegue, irmãos? Será que nós não temos motivos para gastarmos 10 minutos de leitura de palavra? Estamos vivos. Quantos não morreram nessa Covid? Quantos ainda não estão morrendo por sequelas dessa Covid? Quantos não morreram por causa das injeções da Covid? Quantos não estão morrendo por tantas coisas? E o Senhor tem sustentado a nossa família dia a dia, tempo a tempo, segundo a segundo. Mantiver nossos trabalhos. Nessa pandemia, quando ninguém estava vendendo, quando ninguém estava trabalhando, quando tudo estava fechado, não nos faltou o pão. Não faltou o suco, não faltou a água, deu para todo mundo tomar banho. Não faltou nada, o Senhor cuidou. E aí nós somos tão ingratos que a gente não gasta 10 minutos. Será que a gente consegue se comprometer essa semana, irmãos? Nós, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar até o Rafa nessa história, porque eu sei que o Rafa consegue. Sabe? Nós estamos aqui em 8 pessoas. Será que a gente não consegue se comprometer e um ajudar o outro e falar o seguinte: 10 minutos de leitura de palavra? Caramba, Ananias, pega a Mônica e lê com ela. 10 minutos, 2 juntos. Aproveita e enrola o Rafa nessa situação. São os 3 já tirando 10 minutos. Né? Francisco, Elisângela, faz isso. Marlene, vai lá. André, vai. Eu também. De todos aqui, a única que eu posso dizer que não tem alguém para ajudar no momento é a Marlene.
Porque aqui até quando a gente vem para trabalhar, a gente tem como ajudar um ou outro. Tio, vai fazer seu devocional. André, vamos lá fazer o devocional. A gente se cobra todo dia. Tio, já fiz em casa. Então, beleza. Será que a gente não consegue se comprometer a 10 minutos disso, irmãos? Irmãos, como que a gente quer santificação sem conhecimento? Como que a gente quer santificação para ver a Deus se a gente não se debruça nessa palavra? Eu sei que eu sou repetitivo, mas é para o bem dos irmãos. A gente só repete aquilo que é bom para que entre na cabeça de vocês. Que eu tenho certeza, no dia que o Senhor vier, e o Senhor falou o seguinte: gente do céu, como essa igreja de Guarulhos foi hipócrita comigo, não perderam 10 minutos de leitura na palavra comigo durante 2 anos de existência. Mas Jesus, que é isso? O pastor nunca falou isso. De mim não vai cobrar isso não. Eu tô com a mão que nem Pilatos, né? Lave suas mãos, lave minhas mãos sobre isso. Não, eu falei sim. Olha lá, Jesus, manda aí no DVD da vida eterna aí para todo mundo ver esse domingo que era o dia dos pais. Ó, eu lembrei, eu falei, mas não fizeram. Então cada um é responsável pelas suas obras. Vai contar isso, irmãos. Tenho certeza disso. Se comprometam não comigo. Se comprometam com vocês. Se comprometam com o Espírito Santo. Se comprometam em vocês a gastar um pouco do tempo do dia de vocês com o Senhor. E eu garanto que esses 10 minutos vai chegar um dia que vai ser meia hora, vai ser 1 hora. Vocês não vão sentir diferença. E vai ser gostoso, porque isso vai ser prazeroso para vocês. Eu gostei muito que o André hoje chegou e falou o seguinte: eu estava orando, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouve a minha oração. Eu falei, mas é claro, quando foi que ele deixou de ouvir? Pode ser que você não recebeu a resposta imediatamente que você queria, porque não era a hora. Que pai vai dar qualquer coisa para o filho que pede na hora que o filho pede? Não, calma aí, deixa eu ver se você está em ordem para receber o que você está pedindo, se você vai suportar o que você está pedindo. Tem 24 anos, não tem muita experiência com carta, mas com direção de carro, mas chega pro tio e fala o seguinte: tio, me dá uma Porsche, me dá uma Ferrari. Eu vou dar um carro de 1 milhão. Não tenho dinheiro para isso, mano, também não faria. Mas por que eu vou dar um carro de 1 milhão de reais na mão de uma pessoa que não tem experiência? Eu vou falar para ele o quê? Cara, compra um Fusquinha, compra um Chevetinho, compra um carro simplesinho, pega a estradinha aí, ó. Anda com a estradinha. Vai pegar o quê? Prática. Vai pegar o quê? Experiência. Vai pegar direção. Para que depois você possa galgar um patamar mais alto. E o Senhor fala a mesma coisa. Como que você quer ter nível de intimidade comigo se você não começa? Irmãos, a intimidade com o Senhor não é dele para conosco. Porque a intimidade dele está lá pronta para nós. É de nós para com ele. Ele já fez a parte dele. Agora é cada um de nós temos que fazer a nossa. Você faça a sua parte. Larga a mão de ser crente preguiçoso. Que depois, na hora da dificuldade, dobra o joelho e fala: Deus, você não está vendo? Ele fala: cara, eu estou vendo tudo. Vejo até que você não me procura. Eu vejo até que você não lê a minha palavra. Eu vejo até que você não ora, mas ó, pela minha misericórdia, eu vou te abençoar. E olha, graças a Deus que nós temos essa misericórdia dele na nossa vida. Porque senão a gente estava frito. Frito mesmo. Então, irmãos, aprenda. Que eu me coloco no mesmo lugar dos irmãos, que nós temos que aprender a gastar o nosso tempo semeando para a nossa vida eterna. Para estar lá. Se nós tivermos mais tempo com a palavra, nós vamos gerar frutos do Espírito. E quanto mais fruto do Espírito a gente produz, mais agrada ao agricultor. Lembra de João 15, o que fala lá? Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Então dá a ideia de que quando o fruto está bom e está maduro, o agricultor vem e faz o quê? Pega o fruto. E ele pega o fruto para quê? Irmão, por que um agricultor tira o fruto do pé? Não vale falar que é para vender. Os irmãos nunca pararam para pensar nisso? Galardão? Hã? Será que é galardão? Nunca parei para pensar. Não, eu não diria nisso. Mas o agricultor tira o fruto do pé, porque quando você tira o fruto do pé, a árvore vai gerar mais fruto.
Os irmãos já perceberam isso? Para que seja mais Vai dar mais qualidade, mais sabor no fruto. Se você deixar ele amadurar, ele vai cair do pé naturalmente e vai apodrecer ali, certo? Não vai ter uso nenhum. Mas quando você corta e você tira o pé, a árvore entende que você tirou daquilo. A tendência dela é gerar o quê? Mais frutos. E que fruto você está gerando na sua vida? Não é fácil. Não é uma palavra para desestimular, pelo contrário. É para estimular os irmãos a terem vergonha na cara de ler a Bíblia. É a realidade, irmãos. Para de ser preguiçoso. Gasta uns 10 minutinhos do seu dia na leitura da palavra. Talvez vai chegar em casa e vai falar assim, vou começar hoje, irmão. Vou começar hoje. Começa. Mas começa, irmãos. Coloca um objetivo dentro de vocês. Para que a gente possa buscar a santificação. A leitura da palavra é um dos primeiros passos no processo de santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Olha que objetivo nós temos que colocar na nossa vida. Não é não, André? Qual vai ser a pergunta? Da onde veio? Para onde vai? Por quê? Né? Tem que ter santidade para chegar lá naquele dia. Amém, irmãos? Fiquem com essa palavra no dia de hoje. Eu gostaria muito que os irmãos comecem a pensar em obras. Boas obras. Salvos nós já estamos, mas precisamos ter boas obras e gerar frutos. Amém?